Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, amém? Aonde você estiver, no ônibus, no trem, no metrô, aonde você estiver, amém? Que a paz do Senhor esteja com você. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Que essa live ela está sendo realizada para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo seja bem-vindo aqui nessa oração. Amém? Que ela venha trazer clareza para você e para mim. Em nome do Senhor Jesus, as palavras que vão ser ministradas aqui hoje. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! Que o Senhor venha falar muito comigo e com você. Amém? Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, que é a Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. E essa igreja está localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. E eu te convido para vir nos nossos cultos que nós temos. Os próximos cultos que nós teremos será o sábado, às 19 horas, que é a Nação Jovem, amém? E no domingo, que tem o Domingo Profético, que é às 9 horas, amém? E seja bem-vindo à nossa igreja, porque ali você é uma igreja para você pertencer e não uma igreja somente para frequentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias, ali tem muitas coisas que são muito interessantes para você se desenvolver na espiritualidade com Deus. Aleluias, glórias a Deus. Amém. E o tema de hoje é continuação de terça-feira, que é a unção de restauração. Oh, glória, eita glória. É a unção de restauração, gente. Nós precisamos estar restaurados. Você, irmão, irmã, que está afastado do Senhor, essa live é para você. Ele tá te chamando para você voltar, porque ele não quer te perder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Volta para Cristo, irmão. Você não vai perder nada, com certeza. Você vai ganhar muita coisa, com certeza. Amém? Aleluia. Então, vamos aqui dar continuação à palavra. Nós vamos ler de novo Marcos 16, do versículo, só que dessa vez eu vou ler do 4 ao 7. Amém? Que é assim, que está escrito assim. Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontados. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam, o lugar onde eu havia posto. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. Aleluia. Aleluia por essa palavra. Amém, Senhor. Aqui nós vemos que as pessoas, nessa passagem, acreditavam muito, né? Que Jesus ainda estava lá. Eles não acreditaram que ele ia ressuscitar, né? Quando ele falou que ele ia ressuscitar. E que ele estaria lá na Galileia se encontrar assim que ele ressuscitasse, né? E a gente vê muita incredulidade muitas das vezes, que eles vão lá para fazer o túmulo, para ver a pessoa morta, né? Porque, enfim,
muitas pessoas fazem isso, né? Vão ver os mortos. E a gente não tem que ver os mortos, a gente tem que ver os vivos. Porque a gente tem que pensar nos vivos, a gente tem que pensar naquela pessoa que ficou e não na pessoa que morreu. Amém? A gente tem que pensar naquela mulher que perdeu o marido, no marido que perdeu a esposa, e a gente tem que ajudar eles. Glória a Deus. Eu vejo isso nessa palavra. E também, eu vejo muita coisa também em questão emocional, né, sobre Pedro. Pedro, ele ficou muito triste porque, como diz a palavra, né, quando o Senhor foi preso, ele negou o Senhor 3 vezes, né? E aí, quando ele viu que ele fez isso, e o Senhor já tinha avisado ele que ele ia negar ele 3 vezes, e aí ele percebeu que ele fez isso, ele ficou muito mal. Ele falou assim, ele se sentiu que não merece o amor do Senhor. Ele não mereceu todo esse tempo que o Senhor esteve com ele. Entendeu? Ele se sentiu, como é que fala? Muito triste, muito mal. Uma dor no coração muito grande, porque ele desagradou ao Senhor, sabe? Ele desagradou ao Senhor. Ele sentiu isso, ele sentiu muito remorso, muita tristeza, muita agonia. Ele sentiu que ele pecou contra o Senhor. Amém? E muitas vezes é o que a gente sente quando nós abandonamos a Cristo. Amém? E até mesmo quem não é convertido, muitas das vezes, eu falo isso por mim, que quando eu não era convertida, às vezes algumas coisas que eu fazia, que eu achava que estava errado, vinha a minha consciência falando que estava errado. E aí, eu sentia remorso naquilo, sabe? Desculpa. Eu sentia muito remorso. E aí eu ficava, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas só que eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu pedia perdão do mesmo jeito. Só que quando quando nós somos convertidas, muitas vezes a gente comete os mesmos erros, né? Embora a gente também crente comete os mesmos erros, né? Às vezes a gente coloca aqueles pecados, né? Pecados de estimação, né? Que é a iniquidade. E tá errado, né? Então a gente não pode continuar fazendo a mesma coisa depois que a gente encontrou Jesus, entendeu? Porque quando a gente não é convertido, ainda tem aquela questão, né? Aquela, digamos assim, desculpa de que a gente não conhece a palavra, né? Mas quem conhece a palavra e pecou contra o Senhor, tá errado? Tá. Mas ele tem só que pedir perdão. Amém? Porque foi aqui que aconteceu. Jesus, ele foi lá se encontrar com Pedro. E ele encontrou com Pedro lá, de novo, no mesmo lugar, onde que eles se encontraram a primeira vez. Onde que o Senhor Jesus encontrou ele a primeira vez, antes dele ser discípulo do Senhor. No mesmo lugar, na praia, onde ele estava lá pescando. Amém? E ele foi lá, de novo, e foi falar com ele. E por que isso? Porque ele não quer perder a sua ovelha. Amém? Ele não quer perder o seu discípulo. Ele não quer perder você. Amém? Pode ter certeza disso. Ele quer que você volte a seguir os caminhos dele, sabe? Ele te perdoa. Você tem... Porque assim, ó, eu aprendi isso, que às vezes eu fazia as coisas e eu não me perdoava. Eu não me perdoava. O Senhor já tinha me perdoado, mas eu não me perdoava. Então, muitas das vezes, o Senhor já te perdoou, porque quando você volta com o coração aquebrantado, com o coração
sabe, quebrado, coração, quando o Senhor te quebra, assim como o vaso do oleiro, é sinal de que você já tá perdoado, sabe? E você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar, porque se você não se perdoar, isso vai ficar remoendo e o inimigo vai dar oportunidade pro inimigo vir e ficar te atacando na mente, falando coisas que você não precisa ficar ouvindo, entendeu? Ah, eu não sou merecedor, eu não preciso, eu não sou merecedor do Senhor, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá errado. Gente, você tem que se perdoar, amém? Porque se você não se perdoa, como que você vai alcançar as bênçãos do Senhor? Irmão, se perdoa pelo seu erro. Você pode ter certeza que Deus vai te perdoar. Vai te perdoar. Já te perdoou. Você que continua aí se lamentando, como Pedro. Entendeu? Ele ficou com remorso, ele ficou triste, ele ficou amargurado, porque ele fez o que o Senhor havia dito. Entendeu? E sem muito inconscientemente, ele sem perceber, ele fez isso. Quando ele percebeu, ele já tinha feito. Amém? Então, e ele foi atrás de Pedro. Por que ele não está atrás de você? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, fica essa palavra para você. Que você precisa voltar para Cristo. Porque aqui, como diz aqui, ó, em Lucas 15:4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Aleluia! Guarda essa passagem para você. Você que tá aí, que você tá se sentindo desonrado, tá sentindo que você não tem o direito de voltar para Cristo pelo que você fez. Saiba que você tem o direito. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Amém? Você é. Você que aceitou Jesus, você que foi batizado. Amém? Ele quer você de volta. Pode ter certeza disso. Essa é a unção de restauração. É uma restauração que ele precisa fazer na sua vida, sabe? É como a passagem lá de Jeremias, que ele mandou ele descendo na casa do oleiro para refazer, para ele ver como que o oleiro faz o vaso. E é assim que ele faz com a gente. Ele quebra a gente até a gente ficar igual a ele, igual como ele quer. Amém? Ele quebra a gente por dentro até a gente ficar do jeito que ele quer. E é isso que a gente tem que fazer e tem que aceitar. Amém? Deixar ele te moldar. Deixar ele te fazer do jeito que ele quer. Amém? E é essa palavra que eu deixo para você. Porque assim, uma coisa eu digo. Vou até escrever aqui, ó. O Senhor Jesus, ele não vai abandonar você. Porque assim, o Senhor Jesus, ele tá escrito em várias passagens que, inclusive aqui ó, em Mateus 28:20, ó, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, saiba que você se converteu ao Senhor Jesus, ele não vai te abandonar nesse mundão de Deus aqui não. Nesse mundão. Não vai não. Ele vai estar com você. Entendeu? Esse é um de umas coisas que a gente tem ao nosso favor. Quem se converte é Jesus na nossa vida o tempo todo. Ele não dorme, assim como diz a palavra, como diz o Salmo 121.
Eu vou ler aqui para vocês. Aqui, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Tá vendo? Ele não dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, e ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia! Entendeu? Então, ele vai sempre estar com você. Você se converteu, ele vai estar com você. Porque quando nós nos convertemos, muita gente, muita gente sai da presença do Senhor, porque muita gente não aguenta a pressão, né? A pressão de ser... muitas vezes as pessoas vão ficar rindo de você, porque principalmente as pessoas... vamos supor, você era uma pessoa convertida, você andava na boemia, andava à noite, andava com pessoas, estava em lugares que não devia. Aí quando você para de fazer isso, muita gente vai rir de você. Muita gente vai fazer e vai falar mal de você. Ai, não bebe mais. Ai, que porque não sei o que. Por quê? Porque muita gente acha que esse mundo, os prazeres desse mundo é a melhor coisa. E não é. Amém? É melhor estar com Cristo. É melhor estar com o Senhor do que os prazeres desse mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Aleluia! Então, irmão, irmã, volte para Cristo. Essa é a sua restauração no dia de hoje. Volte. Faça como Pedro, aceite a Jesus novamente e se perdoe. Se perdoe porque você tem que se perdoar. Não adianta você pedir perdão, porque Deus já te perdoou. Você tem que se perdoar agora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos orar por essa palavra maravilhosa que o Senhor deu pra gente. Aleluia. Aleluia. Pai misericordioso, que o Senhor entre nessa casa, que está assistindo agora ou que vai assistir depois. Senhor, entre, Senhor, entre e faça a transformação que o Senhor quiser, porque só o Senhor tem o poder, soberano, todo-poderoso, Senhor Deus. O Senhor é maravilhoso, como diz o Salmo 18, que Davi diz assim: eu te amo, Senhor Deus, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. Oh, Senhor Deus, o Senhor é o refúgio de nós todos. Glorioso Deus, alcança essa pessoa, busca essa pessoa, Senhor, que está aí se sentindo mal pelo fato de ter desonrado a Ti, Senhor. Diga a ela que o Senhor já perdoou, mas que ela tem que se perdoar. Ela tem que se perdoar. E não fazer mais, como diz o Senhor Jesus, aquela mulher que tinha sido pega em adultério. O que ele disse a ela? Se ninguém te condenou, por que eu vou te condenar? Vai e não peques mais. É o que ele disse. Então, não faça mais isso. Procure orar ao Senhor, pedir ajuda. Querido Pai amado, ajude essa mulher. Espírito Santo de Deus, ajuda este homem, essa mulher. Venha a levar ela a se perdoar e não pecar mais. Os mesmos erros. Senhor, faz ela entender que ela precisa ser transformada por Ti.
faça com que ela deixe o Senhor refazê-la, assim como o vaso do oleiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor traga, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento para essa pessoa e que ela venha se preencher do Senhor. Aleluias, aleluias. Também quero orar aqui pela minha vizinha, Alice, que ela sofreu um acidente, ela foi atropelada e ela está lá no hospital, ela está em coma, ela não se mexe. E eu oro por ela, Senhor, eu oro por ela para que ela melhore, que o Senhor visite ela lá no hospital, em nome do Senhor Jesus. E quem puder orar por ela, quem conhece ela, ore por ela também, para que ela melhore, para que o Senhor Jesus visite ela e que traga ela a vida. Em nome do Senhor Jesus, glorioso Deus, amado, Pai querido e Pai amado. E agradeço por essa live, Senhor, agradeço porque o Senhor está aqui comigo. Muito obrigada. Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor Jesus, Pai misericordioso, o Senhor é maravilhoso. Eu amo o Senhor, amo de todo meu coração. Deus, Pai, todo soberano. Aleluias e aleluias. Glórias a Deus. Amém e amém. Obrigado por ter assistido essa live. Obrigado porque o Senhor está aqui na nossa vida, na nossa presença. Glórias a Deus. Aleluia. E se você puder compartilhar, curtir e me seguir nas redes sociais, eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias e aleluias. Glórias a Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.